Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura do nosso próprio corpo. O foco, a parede abdominal anterolateral. À primeira vista, pode parecer um tópico super específico, talvez só para estudante de medicina. Uhum. Mas é fascinante. Não se trata só do famoso tanquinho, né? É um sistema complexo, engenhosamente projetado, que permite a gente se mover, protege nossos órgãos e até ajuda a sustentar a coluna. Exatamente. E a nossa missão aqui é justamente desvendar essa complexidade. Vamos olhar as camadas, os músculos principais, como tudo isso se conecta para funcionar em harmonia. É quase uma aula sobre a engenharia sofisticada que existe bem no centro do nosso corpo. Ok, vamos analisar isso então. A fonte que a gente tem começa descrevendo a parede abdominal como uma série de camadas, quase como um bolo de camadas, sabe? É uma boa analogia. De fora para dentro, temos a pele e o tecido subcutâneo, a gordura. Mas é depois disso que a coisa fica bem interessante. Pois é. É aí que a engenharia começa a aparecer. A gente encontra 3 camadas de músculos planos, um sobre o outro. 3? Um sobre o outro. O oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. E mais fundo ainda, antes de chegar nos órgãos, ainda tem uma camada de tecido fibroso, a fáscia transversal. E por fim o peritônio, que é aquele revestimento da cavidade abdominal. Então é essa estrutura em camadas que dá a combinação de força e flexibilidade para a parede abdominal? Isso, exatamente essa a estrutura. Vamos conhecer então os protagonistas. O músculo mais superficial, pelo que eu entendi, é o oblíquo externo. Isso, mais externo. E a fonte dá uma dica ótima, que eu adorei. As fibras dele correm na direção das mãos quando a gente coloca nos bolsos da calça. É uma analogia perfeita, clássica da anatomia. Ou seja, para baixo e para frente. E essa direção é fundamental para a função dele de torcer e flexionar o tronco. Em contraste, mais profundamente, a gente tem o oblíquo interno, Que tem as fibras na direção oposta, né? na direção oposta, como se estivessem formando o telhado de uma casa, para cima e para frente. Essa oposição entre os dois músculos oblíquos é o que permite movimentos de rotação muito poderosos. Ah, então eles trabalham em conjunto, um contra o outro, para a gente poder girar o corpo. Em conjunto. Um não funciona sem o outro nesse movimento. E o mais profundo de todas, É o transverso do abdômen. Como o próprio nome já sugere, as fibras dele correm horizontalmente. da transversal. Exato, como se fosse um espartilho ou um cinto natural. A principal função dele é comprimir o conteúdo do abdômen e estabilizar a nossa coluna. Ele é o verdadeiro core. E claro, não podemos esquecer o mais famoso de todos, o reto abdominal. O músculo do tanquinho. O famoso. A fonte menciona que aquelas intersecções de tendão, os gominhos, são o que dão a ele a aparência segmentada. Isso, são as intersecções tendíneas. Ele é o principal para flexionar o tronco, né? Aquele movimento que a gente faz nos exercícios abdominais. É o principal flexor, sem dúvida. É aqui que a coisa fica realmente interessante. E, para ser sincera, um pouco mais complexa. Fica bem mais complexa. A fonte explica que os tendões desses músculos planos se achatam, formando lâminas fibrosas chamadas aponeuroses. Certo. E essas aponeuroses se unem para criar uma coisa chamada bainha do reto abdominal. E o que é fascinante aqui é que a construção dessa bainha, que envolve o músculo reto, ela não é igual em cima e embaixo. Ela muda. Ela muda. A construção é diferente acima e abaixo do umbigo. Isso parece complicado. Como é que funciona? Simplificando um pouco, acima do umbigo, a aponeurose do oblíquo interno, que é o músculo do meio, ela se divide. Uma parte passa pela frente do músculo reto e a outra parte passa por trás. Ok, se divide em duas. Já a do oblíquo externo passa toda pela frente e a do transverso, o mais profundo, passa toda por trás. Entendi. Então, acima do umbigo, o músculo reto fica bem ensanduichado por essas aponeuroses? Perfeitamente ensanduichado, uma proteção anterior e posterior bem robusta. E abaixo do umbigo? Abaixo do umbigo, a configuração muda completamente. As aponeuroses de todos os 3 músculos, Todos os 3? todos eles, oblíquo externo, interno e transverso do abdômen, todas passam pela frente do músculo reto abdominal. Não tem mais aquela divisão. Uau, então a parte de trás fica mais exposta? Fica bem mais frágil.
A parte de trás fica protegida só por aquela fáscia transversal, que é uma camada bem mais fina. Nossa, o nível de detalhe aqui é incrível. Lembrar das camadas, da divisão do oblíquo interno, é muita informação para absorver. Muita informação. Isso realmente mostra o quanto os estudantes, especialmente nas áreas da saúde, precisam dominar, né? Com certeza. E não é só decorar. Visualizar essas estruturas, entender o porquê por trás do design é o que realmente importa. É crucial testar esse conhecimento repetidamente. Falando nisso, para quem está estudando esse tipo de material, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter as ferramentas certas faz uma enorme diferença. Faz toda a diferença. Ok, de volta à parede abdominal. Como todo esse sistema recebe energia e comandos? A fonte menciona as artérias e os nervos, a fiação e o encanamento. Boa. A fiação, que são os nervos, vem dos nervos tóraco-abdominais e eles passam de uma forma bem inteligente, num espaço protegido. Onde? Entre os músculos oblíquo interno e o transverso do abdômen, bem no meio. Ah, ficam protegidos ali. Exato. E para o encanamento, ou seja, o suprimento de sangue, existe um sistema muito elegante. Como ele funciona? A artéria epigástrica superior desce do tórax, enquanto a artéria epigástrica inferior sobe da pelve. Uma de cima, outra de baixo. Isso. E elas se encontram e se unem dentro daquela bainha do reto que a gente acabou de discutir, garantindo um suprimento de sangue contínuo para a região. Que interessante! Então é um sistema com redundância? É um design muito, muito eficiente. Então vamos juntar tudo isso. A gente tem camadas de músculos com fibras em diferentes direções, uma bainha complexa, um suprimento dedicado de sangue e nervos. Qual é o resultado final? O resultado é uma parede que é ao mesmo tempo forte e incrivelmente dinâmica. Ela permite flexão para frente e para os lados, rotação, mas, e isso é igualmente importante, ela atua como um contentor ativo. Ao se contraírem, esses músculos aumentam a pressão intraabdominal. O que, como a fonte aponta, é importante não só para funções corporais, como tossir ou evacuar, mas também para estabilizar a coluna vertebral. É como se fosse uma almofada de suporte interna para as nossas costas. Exatamente. É um sistema multifuncional. Ele fornece estabilidade para o nosso core, possibilita o movimento e protege os nossos órgãos vitais. Então, o que começou como uma análise do tanquinho, na verdade se revelou uma aula de engenharia biológica sofisticadíssima. Sem dúvida. Desde as fibras musculares entrelaçadas até o design complexo da bainha do reto. De fato. E a anatomia que a gente discutiu aqui é a base para entender tudo, desde o desenvolvimento de hérnias até as abordagens em procedimentos cirúrgicos. Faz todo sentido. Conhecer essas camadas é fundamental. Para encerrar, um pensamento final que ficou aqui, baseado no material, a fonte menciona de passagem que esses músculos formam um canal complexo chamado canal inguinal. Certo, o canal inguinal. Considerando como essa parede é projetada com camadas que deslizam umas sobre as outras, o que isso implica sobre os desafios de criar uma passagem permanente através dela? Uma passagem para que estruturas importantes possam ir do abdômen para outras regiões